Meu nome é Tomás de Ignorância, eu tenho que sair correndo, já devia ter saído, então eu quero fazer uma proposta aqui para o IBA, lhe cumprimento por essa reunião. Eu cheguei aqui quase uma hora depois, mas foi possível captar para tirar a seguinte conclusão. Minha proposta é que essa apresentação seja dividida em umas 4 partes e fazer uma espécie de um seminário programado com grande divulgação, porque é uma vergonha aqui dentro do Clube de Engenharia ter essa empresa que devia estar superlotado de gente em pé. Então, minha sugestão é essa, que se faça, uso da boa vontade do nosso conferencista, uma repetição, quando for possível programar, em 4 etapas pela extensão e alta qualidade e importância desse assunto de extrema urgência. Então, meus parabéns, meus cumprimentos pela apresentação. A IBA que conseguiu promover isso, a primeira que tem no Clube de Engenharia, ambientalmente falando, de fato, foi essa. Muito obrigado. Meu nome é Tomás de Ignorância, sou engenheiro. Obrigado, Tomás. Só deixar aí meus contatos, se alguém quiser, e outras palestras. Volto a dizer, por favor, se identifique. Meu nome, por exemplo, é Ibá dos Santos. Por favor. Eu sou Noeli, e como sugestão, além da dele, que eu endosso da dele, e acontecerão, já estão programadas agora abril e maio, março ainda, inclusive o professor Nobre deverá vir aqui, já está na agenda. A minha prestação e o pedido é que, indo não só soluções de engenharia, mas principalmente, que eu sei que substitui todos os tipos de energia, e vão vender a verde, que é boa, bonita, inclusive foi dito, você tem, não pode usar, a partir de agora, se você usar, você vai pagar, e a boa que vai vir também vai ser paga. Então, que países pobres, ou países em desenvolvimento, ou países do segundo mundo, do terceiro mundo, usando a linguagem lá de trás do outro século, que eu sou do outro século, é que nessa reunião no final do ano, seja dito, seja pedido, seja feito campanhas, Brasil e outros BRICS mais, em que seja transferido tecnologia e que essa tecnologia seja acessível. Eu, ali em Magé, a 40 quilômetros daqui, há 26 anos, eu uso água de chuva. Eu uso água mineral, 100 litros de água mineral para beber, para o uso humano. Mas o restante do uso humano, não sendo de alimentação, é água de chuva. E a SEDAI passa na porta, me manda a conta religiosamente todo mês, mas não me manda água. Então, toda a minha conta, todo o meu débito não existe. Ele é anulado de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses eu vou lá, débito anulado, débito anulado. Agora, eu não posso ter energia, eu tenho pequenas lâmpadas solares que boto lá de dia, de um lado da casa, do outro lado da casa, e uso à noite. A hora que tiver um financiamento, eu ouvi já uma notícia que vai ser aberta uma pequena linha de crédito para financiamento de energia solar. Eu vou estar lá na fila. E para ilustrar uma coisa que nós tínhamos conversado no início, há 2 anos atrás, eu tive contato com um chinês, um astrofotógrafo chinês, que também é apaixonado de astronomia, um astrônomo amador. E o cara veio por conta própria em abril, há 2 anos atrás, no congresso que nós vamos ter daqui a pouco. E ele chegou no Brasil, ele ficou 3 dias sem dormir. Ele foi para o Corcovado, foi para o Cristo, e ele não sabia se ele fotografava de dia ou de noite. Ele esteve conosco em Campos, então ele não sossegava. Ele entrava e saía do auditório, entrava e saía, e nós perguntamos para ele, por que isso? Ele disse que ele estava vendo o céu de dia. Ele conseguia ver o céu de dia e de noite, conseguia fotografar. Isso é uma impressionante. loucura para a gente entender isso. E quando ele fez, foi a última apresentação, quando ele fez a apresentação dele, ele mostrou como que a China estava se preparando nessa substituição que você falou, e mostrando fotos dos parques eólicos e dos parques solares. É qualquer coisa de fazer o Brasil babar. Babar mesmo sem babadouro. Verdade. Bom, eu queria dar uma explicação aí, que é o seguinte. Posso? Tá, depois é você, tá? O Brasil tem uma empresa que
que é a maior que existe no Brasil, que é a Petrobras. A emissão de carbono feita pelo Brasil é muito pequena em relação a de outros países, como por exemplo Estados Unidos e a da Europa Ocidental. Então a nossa dívida é muito pequena em relação à emissão de carbono. E além disso, o nosso desenvolvimento maior é muito recente. É importante, a Petrobras, ela é importante porque ela é capaz de gerar as transformações que se quer, né? É uma empresa que financiará a nossa educação e ela também é capaz de produzir biocombustíveis. Ela está em pesquisas em biocombustíveis e em outras formas de produção de energia. Também o nosso solo, né? Isso é uma questão importante também que eu acho que nós devemos pensar. O solo é um grande sequestrador de carbono e nós podemos fazer formas de produção de modo a não necessariamente arar. Nós podemos fazer forma de produção de alimentos a partir de alimentos próprios brasileiros e desenvolver tecnologia para a produção de alimentos, como por exemplo produtos agroflorestais, né? Sistemas de produção até de criação de animais que sejam, e existe o princípio, a forma de criação de animais até do Voisin, aquele francês, né? Que fez de dividir em lotes e o animal não ficar sempre no mesmo lote e isso anular o sequestro de carbono que existe na criação de animais. Então, nós podemos sim fazer formas outras alternativas e além disso a questão, voltando ao sequestro de carbono, só para você poderá falar sobre isso também, o nosso solo e os nossos serviços ambientais, que é muito limpo, muito mais limpo que de outros países, e nós temos um grande potencial, nós temos eu acredito que seja 16%, né, se somar a água brasileira que vem dos Andes para o Brasil, né? São 16% da água potável do mundo. Então, esses serviços ambientais tem que ser valorizado. Eu acho que tem que ser assim. E a nossa dívida externa, né, que eles fazem? Tem uma coisa que é assim, a dívida externa, ela foi construída a partir de uma evolução industrial que houve no século XX, né? Então, a nossa dívida externa poderia ser abatida, o juro, né, que nós não temos dívida externa, temos o juro ser abatido desses serviços ambientais, né? Eu acho que todos os países do mundo, muitos países do mundo têm suas dívidas e com esses serviços ambientais nós pagávamos esse juro da dívida. E os países do mundo terem abatido sua dívida externa a partir disso. Bom, só queria fazer essa parte, desculpa, tá? Mas não, o colega ali está na frente. Primeiramente, queria parabenizar o senhor João pela palestra. Meu nome é Marcos. Pode deixar o senhor. Tá, ok. Meu nome é Markson, eu estou aqui com meus companheiros aqui, a gente é praticamente engenheiro eletricista, último ano de engenharia, a gente ficou embasbacado, né? Vamos dizer, muito feliz com a palestra, principalmente no final, se tratando de energia, né? E eu queria fazer algumas coisas, falar primeiro e fechar com uma pergunta. Não como uma pergunta, mas como uma observação, né? E que pena que os Estados Unidos perdeu um grande presidente, né?
pela disputa. O povo queria, mas todas as forças contra o Al Gore, né? Exatamente. Perdeu um grande presidenciável. Se tratando das energias renováveis, por que o nosso país não investe, né? É porque o americano e os ingleses, eles teoricamente privatizaram tudo. Privatizaram tudo. Então, toda a economia de geração, de transmissão, de distribuição, ela é privatizada. Aqui se privatizou as distribuidoras e algumas de geração, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa no preço do megawatt-hora, do quilowatt-hora de uma hidrelétrica, ela gira em torno dos 18 centavos, 17 centavos, de uma termoelétrica 85 centavos, e sem aquela tecnologia, a gente está falando de uma energia geotérmica, fotovoltaica, na casa de R$1,10 o quilowatt-hora, né? E o Brasil tem uma coisa interessante, que os sistemas de leilões aqui nesse país, eles tem todo o sistema de geração junto. Exatamente. Hidrelétrica. Concordo com você. Eles concorrem entre si, que vai ser mudado a partir de 2019. Então aí a gente vai trilhar mais um pouquinho, né? Sem incentivo, né? E construção de parques eólicos sem rede de transmissão, porque você tem um sistema todo descoordenado, né? Sistema de geração é diferente do sistema de transmissão. Obrigado, Alex. E só para dar uma adentro, né, uma observação. A minha outra observação é o seguinte: é fantástica. O Barack Obama não é igual ao Gore, né? Apesar de ser o mesmo partido, sim. Não é igual, e o senhor vai entender não, eu entendi. O porquê, né? Porque eu vi uma reportagem que a agência, apesar de tudo que o Barack Obama fez pelo setor, a Agência Nacional de Petróleo Americana, né? Ela vai investir agora no petróleo derivado do xisto. Mas... E o americano tem uma reserva aí de 350 trilhões de dólares. É o shale, né? 350 trilhões de dólares em reserva de petróleo. E ele está direcionando todas as suas forças nesse caminho. Então a gente também tem que discutir isso também. Então vem cá, governo, vocês estão seguindo para o caminho, mas por que querem voltar para o outro, né? E só com seminário, só com várias discussões, para ter um denominador comum, né? Mas essa questão do shale, né, que é o do xisto, eu acho que não é bem uma decisão, ou seja, executiva Barack, não. Tanto é que está tendo uma guerra interna muito grande, até porque tem um lobby muito grande, um lobby legislativo muito grande com relação à produção do xisto, né? Mas eu não sei se isso vai adiante, não. Eu não creio, não sei, posso estar até enganado, mas eu acho que tem uma pressão forte ali desses contratos não vingarem. Eu acho, tá? Porque eu acho que isso ainda não está certo ainda, não, e ainda está em disputa essa questão dos contratos. Eu acho, pelo menos Agora, eu tenho um lobby fortíssimo, isso tem um lobby gigantesco. Boa noite, parabéns. Boa noite, obrigado pela palestra, muito boa. Meu nome é Wilson Frota, sou secretário da divisão de engenharia do ambiente aqui do clube. E a minha área é energia, mas a gente percebe que a interface é bem estreita entre energia e meio ambiente. Eu quero rapidamente mencionar apenas um artigo do Jornal Valor, de 28 de fevereiro agora, 2 de março, sobre o risco ambiental entra no radar dos bancos, porque toda essa matéria demanda bastante investimento. Então é o chamado dinheiro verde, né? Então, os bancos devem verificar certificado de qualidade de biossegurança de projetos e vai por aí, né? Avaliar eventuais passivos socioambientais, né, de companhias candidatas a financiamento, garantias, checar as garantias imobiliárias e também regula contratos, essas coisas todas.
E tem um aspecto, enfim, que eu queria comentar também sobre a poluição transgênica. Eu estava vendo um programa no canal 16, agora há pouco tempo, sobre poluição transgênica, né? Na medida que a própria ciência modifica os produtos que são naturais, começa a desequilibrar o ambiente. Isso é um risco. Tanto é que existe aí, então, uma guerra contra Monsanto, né, gigantesca, né, com relação a essa coisa dos transgênicos. Né. É outro fator também, né, muito complicado. Até porque não se sabe ainda das consequências. Para essa poluição não há recuperação possível, como as outras que são contornáveis. Né? E é um problema que não se tem ideia de consequências, né, ainda. É uma coisa que fica no limbo, né? Fica... Ninguém tem mais questões? Então. Opa, Hugo. Hugo foi que fez o contato com o João Gabriel, né, e nos trouxe para cá. Tá certo. Boa noite, sou Hugo Caran, engenheiro eletricista, né, e agradecer aqui a presença do João. Realmente foi uma magnífica palestra, até para a gente se conscientizar, né, que a nossa formação aí há 30 anos atrás, estudei na Fluminense, Paulo também, nós não tínhamos essa visão, né? Sempre achava que usina hidrelétrica era a nossa formação e engenharia de sistema de potência, sempre teria água, né? A água, nunca imaginar uma coisa 30 anos depois. Chegar ao que chegou, né? Realmente é uma mudança radical na nossa até formação, né? Que toda a nossa cultura é para hidrelétrica. E hoje como a gente fica? A gente foi todo doutrinado, condicionado a essa situação. Então, a prioridade é água para alimento, né? Então, é uma virada de mesa que eu acho que a gente não tem essa noção ainda, né? Não tem. Eu acho que é importante muito os números e as fotos, né? Agora, o que nos deixa aqui numa posição, João, é o tempo, né? A gente está correndo atrás ainda desse grande problema. Que nós temos aí, como a Alemanha, você mostrou ali um dado, e isso eu tenho contato com alguns colegas, realmente a Alemanha vai até desativar a usina nuclear. Eu achei um absurdo. Mas os números estão mostrando que eles estão crescendo e não vai precisar mesmo de energia. Ela chegou. Então é uma virada impressionante. Agora, a pergunta é o seguinte,